elas cresceram sem diagnóstico específico, até que foi dado o resultado, tá? Então, o que é deficiência de creatina? A creatina, ela é altamente importante para o desenvolvimento cerebral e logo para o nosso desenvolvimento como um todo. E o que seria deficiência de creatina? Seria um grupo de defeitos congênitos do metabolismo da creatina. Ela se manifesta nos primeiros anos de vida, com associada a atraso global do desenvolvimento psicomotor, ou de linguagem, ou alteração na comunicação e relação social. Se essa deficiência de creatina foi identificada logo no início, ou seja, quando a pessoa é bebezinho ainda, a pessoa pode passar por um tratamento adequado e evitar desordens no desenvolvimento motor e no desenvolvimento neurológico do paciente. Então, ela pode não chegar ao quadro dessas duas irmãs que nós estamos vendo aqui na imagem. Mais uma vez, falando da importância do diagnóstico precoce. E como é que se dá o diagnóstico dessa patologia? Então, é feito doseamento de ácido H e de creatina. E há uma comparação com a parte dos déficits. A partir daí, identifica-se a deficiência de creatina e o quanto ela já comprometeu a pessoa. No caso, a criança, o adolescente, o adulto. E pessoas que têm distúrbios neurometabólicos, como a deficiência de creatina, não tendo esse tratamento inicialmente, pode vir a ter o comprometimento neural, ou seja, o comprometimento neurobiológico, e manifestar TEA também. Aqui, o último exemplo, patologias genéticas associadas com TEA, no caso 2, que são distúrbios neurometabólicos. Aqui, vamos falar da fenilcetonúria. Então, na página fenilcetonúria do Facebook, encontrei essa imagem que eu achei bem ilustrativa para explicar a fenilcetonúria. Então, no primeiro quadrinho, na primeira parte, tem falando das pessoas normais. As pessoas normais são as pessoas que não carregam nenhum gene alterado. Elas são normais, pois não têm fenilcetonúria, nem são portadoras da doença. Fenilcetonúria, nem o pai, nem a mãe, tá? Quando uma pessoa é portadora, é uma pessoa que carrega apenas um gene alterado. Elas não são fenilcetonúricas, embora sejam portadoras da doença. Então, elas podem transmitir. E a pessoa que tem fenilcetonúria é uma pessoa que tem os dois genes alterados e, por isso, apresenta a doença fenilcetonúria. E o que é a fenilcetonúria? É um distúrbio neurometabólico que pode ser identificado através do teste do pezinho. Por isso eu coloquei essa imagem aí do Dia Nacional do Teste do Pezinho, 6 de junho, né, nós divulgamos lá no nosso canal, porque o teste do pezinho, ele vai trazer mais de 30 resultados de doenças que podem ser já identificadas no bebê e acompanhadas desde lá. Então, para ocorrer a fenilcetonúria, ocorre a mutação no gene da PA. Esse gene da PA fornece instruções para o corpo produzir a enzima fenilalanina hidroxilase. Essa enzima, ela vai fazer com que todo aminoácido da fenilalanina, que nós absorvemos através da dieta, ou seja, através da alimentação, seja transformado em outros compostos necessários para o nosso corpo, ou seja, necessários para o nosso desenvolvimento. Só que como existe essa mutação do gene, a pessoa que tem fenilcetonúria vai ter uma produção muito maior no corpo, né, da fenilalanina, e essa produção vai se tornar tóxica para o nosso organismo, porque ela não vai converter em substâncias boas para o nosso corpo.
Sendo assim, o sangue e alguns dos nossos tecidos, a pessoa que tem fenilcetonúria tem prejuízos no sangue e em alguns dos seus tecidos. Esses prejuízos podem causar danos cerebrais e esses danos cerebrais são irreversíveis. Por isso que ela é tão perigosa. Então, uma pessoa que tem fenilcetonúria e ela tem como resultado no teste do pezinho essa doença, ela já vai ter o atendimento e acompanhamento adequados desde o período como recém-nascido. Então, ela vai ter muitas chances de não ter nenhum prejuízo, nenhum dano cerebral, ter esse acompanhamento. E ela começa a se manifestar a partir dos 3, 6 meses de vida. Aqui, uma imagem falando sobre autismo e algo mais. Então, além das características do autismo, que foram faladas pela professora Patrícia, por exemplo, e além dos aspectos aqui falados com relação aos problemas que podem estar relacionados com o autismo, existem as comorbidades outras, que correspondem à associação de pelo menos duas patologias no mesmo paciente. Então, esses quadros que eu trouxe, indicando a relação com TEA, já eram relações de comorbidade, tá? Então, após um diagnóstico de TEA, concluiu-se que este não exclui a possibilidade de outras psicopatologias. Então, que nós temos ansiedade, TDAH, transtorno bipolar, doença intestinal, epilepsia, X frágil, deficiência intelectual, doenças imunológicas, toque, Tourette, problemas sensoriais, esclerose tuberosa, distúrbios do sono e outros distúrbios mentais. Então, 70% dos casos de TEA muitas vezes estão associados com outras comorbidades. 40% podem ter dois ou mais transtornos, além do TEA. Os mais comuns são TDAH, ansiedade, depressão, dislexia, descalculia, distúrbio alimentar. E nas condições médicas, 33% têm epilepsia, distúrbio do sono e constipação. Então, uma imagem aqui da neurologista Jeane Matza. Então, considerando o autismo e algo mais, ou seja, o autismo e as comorbidades, precisamos falar de uma variedade de sintomas, que além dos sintomas do TEA, a pessoa vai ter os sintomas da outra doença, das outras doenças associadas ao TEA. Isso quer dizer que a equipe multidisciplinar deve ser muito mais bem preparada e muito mais densa, porque haverá um trabalho para mais de um tratamento. Além dos aspectos neurobiológicos que interferem no TEA, existem os aspectos ambientais. Dentro dos aspectos ambientais estão os múltiplos fatores de risco ambientais, períodos vulneráveis do desenvolvimento, funcionando como gatilhos para vias patofisiológicas que poderiam desencadear o TEA ou os TEAs, tá? Dentre esses fatores estão os neonatais, os perinatais e os pré-natais. Vou correr um pouquinho por conta do tempo, está bem? Os aspectos ambientais pré-natais, ou seja, fazem parte da gestação do bebê, estão relacionados com a idade materna e paterna avançada, e isso é uma questão preocupante, porque hoje, muitas vezes, os casais estão preferindo ter filhos mais velhos, a diabetes gestacional, o sangramento materno, a gestação múltipla, ou seja, mais de um bebê, o primeiro na ordem de nascimento, né, tendo irmãos gêmeos, trigêmeos, etc., sendo o primeiro, é um dos fatores que interfere. A imigração materna, porque interfere em novo ambiente, né? Aquela vai ser influenciada. A depressão materna, a infecção materna, febre e uso de antibióticos, além da poluição do ar. Então, existem evidências científicas de todos esses aspectos interferem no período pré-natal da nossa vida, relacionando com TEA. Aspectos ambientais perinatais e neonatais, nós temos vários, como a apresentação fetal anômala, as complicações no cordão umbilical, como cordão umbilical curto, sofrimento fetal, hemorragia materna,
o tamanho pequeno do bebê, né, com relação à idade gestacional, malformações congênitas, aspirações de mecônio, que são as fezes, né, que o feto produz lá no período intrauterino, a incompatibilidade de ABO, que é na relação AB, né, do sangue do bebê com o sangue da mãe, e a incompatibilidade de RH entre negativo e positivo. Então, a mãe tem um RH negativo e o bebê, o feto, né, tem um RH positivo, isso interfere. A incompatibilidade de ABO pode ter prejuízos com relação ao antígeno A e B, ou então com relação à ausência deles. E com relação a RH, a incompatibilidade de RH, pode ocorrer, por exemplo, anemia no bebê. Temos também, e saiu, peraí, saiu tudo aqui. Aqui. A hiperbilirrubinemia, né, que é a alta da bilirrubina, pode trazer prejuízos. O peso de nascimento abaixo de 1.500 gramas, lesões associadas ao parto, anemia neonatal, baixa pontuação de APGAR aos 5 minutos, prematuridade e cesárea eletiva, que é uma cesárea que foi escolhida. Então, existem pessoas que têm parto cesariano porque não tiveram como, né, dar luz ao parto normal. Por exemplo, aí eu vou trazer o meu caso aqui. Eu tenho 2 filhos. No segundo filho, o primeiro filho foi parto normal. O segundo filho teve que ser parto cesariano. Por quê? Porque ele estava sentado. Do 6º mês até o 9º mês, ele não virou. Então, eu tive que ter parto cesariano. Então, não é uma cesariana eletiva. Cesariana eletiva é quando a mãe escolhe ter uma cesariana, eh, podendo ter parto normal. Então, estão relacionados também com questões do TEA. Aspectos ambientais e perinatais e neonatais estão relacionados com alterações neuropatológicas, com alterações de neuroimagem, eletrofisiológicas, alterações em neuropeptídeos, alterações no sistema redox, que é na troca de elétrons, alterações imunológicas e outras alterações de outras ordens, diversas alterações. Por isso que se fala que o TEA tem caráter multifatorial. Olhem quantos tantos aspectos nós podemos ter aqui relacionados com o TEA. Aspectos perinatais e neonatais, vão dizer, considerando tudo que nós falamos até agora, a etiologia exata do TEA ainda é desconhecida. Trata-se de um processo etiopatogênico extremamente complexo, e o reflexo disso é uma grande variedade de cursos clínicos e sintomas apresentados pelos indivíduos com TEA. E aqui, acrescentando dentro disso tudo, outras alterações, e aí acrescentei nessa pirâmidezinha as questões pós-natais. Então, tem o pré-natal, que é o período da gestação do bebê, o perinatal e o neonatal, que estão relacionados até o puerpério, e o pós-natais, que depois que a criança não é mais recém-nascido, tá? Aspectos ambientais, perinatais e neonatais ainda. Os avanços em tecnologias de avaliação de genoma e a realização de grandes estudos de corte no DNA permitiram maior conhecimento sobre a base genética e os fatores ambientais associados ao TEA, trazendo importantes pistas sobre a etiopatogenia do TEA associado a prejuízos em mecanismos biológicos. O que é que tudo isso tem sugerido? A associação entre vulnerabilidade genética e gatilhos ambientais desencadeia um processo patofisiológico anormal. Então, o TEA vem como consequência e não como causa. Então, levando a um estado sistêmico de mau funcionamento celular e sináptico, afetando, entre outros sistemas, a microorganização cerebral, trazendo o TEA como
consequência desses prejuízos ambientais influenciados por questões genéticas em 50%. E aí, dentro da abordagem neurobiológica, com foco multidisciplinar, vou só tratar aqui, só vou citar, né, os envolvidos nessa parte transdisciplinaridade. O que seria essa abordagem neurobiológica com esse foco? Seria uma abordagem que vai unir, ou que une, ciências diversas, áreas diversas e suas especialidades. E aí vamos falar do pediatra, que é o primeiro envolvido com a vida de uma criança que vai ser gerada lá no período pré-natal em diante, quando nasce. O neuropediatra, que vai, de fato, diagnosticar o TEA, juntamente com o psiquiatra infantil. Eles têm que ser especialistas, no caso do psiquiatra infantil tem que ser especialista em TEA, tá? O neuropediatra já tem essa especialidade. A nutrição, porque já estamos aprendendo o quanto a alimentação deve ser adequada para quem tem TEA, não é uma alimentação igual a uma criança que não tem TEA, sobretudo porque quem tem TEA tem seletividade alimentar, então ela precisa de um acompanhamento nutricional. A psicoterapia, e aqui vão entrar os psicólogos, e aí podemos falar da intervenção ABA na clínica, e dos acompanhantes terapêuticos também, trabalhando em conjunto com os psicoterapeutas na clínica, em trabalho complementar. Os fonoaudiólogos, no trabalho com as habilidades emocionais com relação à comunicação e as habilidades comunicacionais em si, tanto as verbais quanto as não verbais. Por quê? Porque quem tem TEA tem dificuldade em se expressar emocionalmente. E para que nós nos expressemos, usamos os gestos, que é um exemplo, por exemplo, de comunicação não verbal, e não é só gestual, mas também fisionômica e tantos outros aspectos, e a parte da fala. Então, aí vai entrar o fonoaudiólogo, nesses dois aspectos, os socioemocionais, tá? Como se relacionar com as pessoas, como se comunicar verbalmente e como se comunicar de maneira não verbal. A terapia ocupacional, e aí eu já sei que nós temos, dentro do nosso curso, alguns profissionais que são formados em terapia ocupacional, estão vindo fazer a nossa pós-intervenção ABA, o que é muito significativo, e alguns que estão em formação em terapia ocupacional já, e já começaram o curso, já querendo essa visão, né, da abordagem neurobiológica com foco multidisciplinar. O neuropsicólogo, fechando aí junto com o psiquiatra infantil, né, e o neuropediatra, o diagnóstico, e verificando o comprometimento cognitivo em todos os aspectos da pessoa que tem TEA. A fisioterapia, com o trabalho psicomotor, juntamente com o terapeuta ocupacional. O neuropsicopedagogo, no trabalho da reabilitação cognitiva, juntamente com o neuropsicólogo e demais profissionais que acompanham a criança, adolescente, o adulto ou idoso. O psicopedagogo, como terapeuta da aprendizagem, fazendo com que a pessoa desenvolva diversas habilidades em aprendizagem, ou seja, com relação a como ele aprende. O pedagogo em sala de aula e o pedagogo que acompanha a criança em casa, com atendimento domiciliar ou com reforço escolar. E o acompanhante terapêutico, que está muito relacionado com a parte clínica, né, com os psicoterapeutas, nas clínicas que fazem esse acompanhamento também, e no atendimento a famílias e na escola. Falar de TEA é entender que nós precisamos preparar os pais. Então, existem hoje profissionais que não atendem diretamente pessoas com TEA, mas sim atendem familiares de pessoas com TEA, para que possam preparar essa família e, assim, a criança tenha um suporte familiar mais seguro e ela se sinta cada vez melhor em seu ambiente familiar. Profissionais que acompanham escolas, dentro da escola,
como profissionais lá, como orientadores, coordenadores, etc. Acompanhantes terapêuticos na escola. Muitos acompanhantes terapêuticos que estão nas escolas são acompanhados pelas clínicas que caminham esses acompanhantes terapêuticos, certo? Para que seja feito um acompanhamento escolar, mas também que façam um acompanhamento domiciliar de crianças com TEA que são atendidas nas clínicas. E aqui eu chamo o convite a quem trabalha em escolas. Além do trabalho pedagógico, né, do professor que está diretamente com as crianças com TEA ou adolescentes, e aqueles que estão não em sala de aula, mas que estão ali dando suporte à família e acompanhando essa criança em sala de aula, dialogando com os profissionais outros, né, que fazem parte da equipe multidisciplinar. Então, aqui vou concluir, já alonguei muito, meu e-mail, meu telefone, e agora, sim, nós temos 6 minutos para perguntas. Então, aqui eu quis trazer um pouco do que nós vamos estudar na primeira disciplina da pós-graduação, uma visão neurobiológica, que vai falar da parte genética até a parte da importância dos profissionais. Aqui eu só listei os profissionais e falei um pouquinho deles. Na disciplina vocês vão ter isso de forma mais aprofundada, né, detalhada. E aí vamos aqui às perguntas. Eh, ó, como saber qual o melhor acompanhamento clínico ou institucional para a criança? Ó, o melhor acompanhamento clínico institucional deve ser recomendado pelos profissionais que acompanham a criança, ou seja, a equipe multidisciplinar, certo? É eles que vão dando passo a passo. Então, o que ocorre, por exemplo, eu recebi uma criança que tem TEA. Quem encaminhou para mim, né, essa criança foi um neuropediatra. Além de mim, a criança é acompanhada por um fonoaudiólogo. E agora o neuropediatra pediu também acompanhamento de terapeuta ocupacional. Através dos nossos atendimentos, vamos dialogando entre si, ou seja, os profissionais, e vamos verificando aquilo que pode ser mantido, aquilo que pode ser modificado e aquilo que pode ser inserido, né, dentro do acompanhamento clínico da criança. No caso, eu faço acompanhamento clínico como psicopedagoga clínica, né, no caso dessa criança que eu estou falando, e os outros profissionais em outras áreas. E a família é um importante papel, né, tem um importante papel de fazer essa comunicação dos profissionais, ainda que também marquemos reuniões específicas para tratar de casos específicos. Por exemplo, a questão da fonoaudióloga, né? A possibilidade de já tirar o acompanhamento fonoaudiológico, porque a criança já teve um avanço. Tá? É uma criança que tem uma boa comunicação, mesmo tendo TEA. Ó, o exame cariótipo, ele tem um grande valor, né? Ele é altamente recomendado, então deve ser feito sim, certo? São muitos fatores, Daiane, são muitos fatores. E é por isso que nós temos que ter um diálogo com os outros profissionais. Então, por exemplo, se eu sei que Daiane trabalha numa escola, então essa criança, uma criança que você tenha, um aluno que tem TEA, a escola pode chamar o pediatra, o neuropediatra, o fonoaudiólogo, o psicólogo, ou seja, os profissionais que acompanham a criança, né, para uma reunião na escola, como uma forma também de entender a criança além de auxiliar o professor no seu trabalho em sala de aula. Ó, quando o cariótipo dá resultado negativo, sugere-se qual exame ainda que haja suspeita. Aí, no caso, você precisa verificar com o neuropediatra. Em alguns casos, a depender do resultado dos exames, porque tem, assim, não vai ter resultado assim, neuroimagem. Neuroimagem não vai mostrar a TEA, tá? Mas eles podem pedir assim, um grupo de exames, e também dentro deles vai ter o de neuroimagem, para verificar outras questões que estejam envolvidas ao TEA, não, que não sejam do TEA, mas que estejam até atrapalhando, né? Vamos pensar assim no TEA. Então, para você identificar essa questão aí da necessidade de outros exames, você precisa de recomendação médica, para avaliar o caso, né?
Porque depender do caso, até tem que ter acompanhamento psiquiátrico, infantil. Vai depender dos sinais, dos sintomas que a criança vai apresentando. A partir de cada sinal, vai tendo o acompanhamento. O que eu vejo é que com crianças menores, que eu acho que é o seu caso, pode passar por neuropsicólogo já, porque tem exame, neuropsicólogo que atende crianças menores, tá? Para ver se está tendo comprometimento cognitivo. A parte terapia ocupacional pode verificar se você está percebendo prejuízos motores de qualquer ordem. Acompanhamento pedagógico, psicopedagógico, para ajudar, né, no desenvolvimento escolar com relação ao momento de prontidões de aprendizagem, porque até chegar ao primeiro ano do ensino fundamental, a criança está em processo de prontidão de aprendizagem. Se ela não tiver prontidão de aprendizagem, as prontidões, né, bem desenvolvidas, ela vai ter prejuízos maiores, vai tender a ter prejuízos maiores na fase de alfabetização, que está vinculada mais ao ensino fundamental 2, né, a segunda parte do ensino fundamental. Ou, ensino fundamental 1, perdão, que são as séries iniciais, do primeiro ano ao quinto ano. Então, é importante. Então, crianças, assim, todos os adolescentes que eu tive, como em sala de aula, por exemplo, que tiveram acompanhamento adequado desde o início, lá pequenininhos, tiveram excelente desenvolvimento, em todos os sentidos, na parte cognitiva e comunicacional e socioemocional. Os que não tiveram prejuízos maiores, mas também associados a comorbidades. Por isso que tem que ter a recomendação médica, a avaliação médica, e a partir de cada resultado, vai vai sendo necessário talvez um novo acompanhamento, um novo exame, uma nova avaliação, está bem? Eu vou responder só mais uma pergunta, que já são 21 horas. Aqui fala, a pós-graduação é voltada somente para quem já finalizou o curso? Estudante do último semestre pode participar também? Pode. Pode participar também um aluno que esteja no oitavo semestre, ou seja, faltando um ano para concluir a sua graduação, né? Sendo que eh, receberá o certificado da pré-graduação assim que apresentar o certificado, no caso, o diploma de graduação, certo? Então, recebe um atestado de concluir o curso, mas não o certificado enquanto não entregar o diploma. Então, nós temos vários casos assim. Então, pode fazer no nono, pode fazer no 10º, né, semestre, faltando um semestre apenas. Então, você pode falar conosco, tiramos outras dúvidas, está bem? Pronto. Qualquer pessoa com nível superior pode fazer essa especialização? Pode. Pode fazer sim. Pedagogos podem fazer essa pós em aba também. Podem fazer. Inclusive, seria imprescindível fazer. Vai ser um pedagogo altamente diferenciado. Porque, assim, o que acontece? O pedagogo é pedagogo, fazendo essa pós, vai poder fazer a aplicação da intervenção aba em contextos educacionais de diversas ordens. E associando também ao contexto clínico em parceria com psicólogos. Está bem? Obrigado também. Aí agora, nós vamos passar para o nosso terceiro momento com a professora Leonor, está bem? Que vai falar. Leonor Guimarães, psicóloga e neuropsicóloga, além de pedagoga também. Ela vai falar sobre o papel do acompanhante terapêutico na potencialização do desenvolvimento de crianças e adolescentes com TEA. Então, vamos lá, professora. Boa noite. Boa noite. Bem, primeiro é um prazer estar aqui falando de uma temática tão importante, né, nos nossos tempos, né, na nossa realidade, e poder estar partilhando um pouquinho de tanto conhecimento com vocês. Né, já fui apresentada, meu nome é Leonor Guimarães, e pretendo falar um pouquinho hoje aqui da questão do TEA e do acompanhante terapêutico. Vou abrir a apresentação aqui para a gente começar. Um momentinho só. Diante de coisas tão interessantes que as palestrantes já vieram, acho que a gente vai finalizar contribuindo um pouquinho só com algumas coisas. Vamos Tudo retomar, bem. né? Retomar alguns pontos e talvez fundamentar outros. Abriu aí para vocês?
Ó, está em preto. Pronto, foi? Agora foi. Pronto. Pronto. Então vamos, né? Nossa temática de hoje, o papel do acompanhante terapêutico na potencialização do desenvolvimento de crianças e adolescentes com TEA. Então, nós vamos abordar o papel desse profissional específico no desenvolvimento de crianças e adolescentes, e vocês vão ver que a gente vai pincelar um pouquinho também no adulto, porque não dá para falar sobre a atuação do acompanhante terapêutico com TEA sem falar também desse TEA adulto. E aí, para começar a frase, o autismo não é o inimigo, não é? O inimigo é o preconceito. Então, assim, a gente sempre fala nas campanhas lidar, né? Não é vencer o autismo, não é lidar, porque como a professora colocou, é um transtorno que não tem cura. De alguma forma, é vencer o preconceito, aprender a conviver com pessoas que apresentam TEA e entender o funcionamento desse transtorno que tá presente na nossa sociedade hoje. E, felizmente, a gente consegue conviver com pessoas com TEA com muito mais propriedade do que a gente convivia anteriormente, porque nós estamos vencendo o preconceito a cada momento mesmo. E aí eu vou dividir minha fala em 4 partes importantes. O que é o acompanhante terapêutico, né? Quem é esse acompanhante terapêutico? O acompanhamento terapêutico em pessoas com TEA, transtorno do espectro autista, como já foi falado aqui, né, explicado para vocês o que é o transtorno do espectro autista. Acompanhamento terapêutico de pessoas com TEA, quais são as funções e responsabilidades desse profissional, né, quando assume esse papel, e o acompanhamento terapêutico em crianças e adolescentes. Que ganhos nós podemos ter com a presença do acompanhante terapêutico aí com crianças e adolescentes? No momento que eu estava organizando a minha sala hoje, uma coisa veio na minha cabeça, né? E até vou me remeter à frase anteriormente citada. Não é só vencer o preconceito com o TEA, é vencer o preconceito, inclusive, com este profissional que é o acompanhante terapêutico. Porque ainda existem olhares, né, estranhos, não aceitações, preconceitos também dessa atuação, que é extremamente importante para complementar a atuação desses outros profissionais que foram citados logo antes da minha fala aqui, que trabalham com as crianças, adolescentes e adultos com TEA. Então, a gente começa falando um pouquinho do acompanhante terapêutico. É interessante pensarmos que o acompanhamento terapêutico, essa função de acompanhamento terapêutico, ela surge, né, no momento da luta antimanicomial, justamente como formas, né, de pensar em novas terapias, novos tratamentos, acompanhamentos a esses sujeitos. Então, ela surge de uma maneira a se atingir questões psiquiátricas e da ordem da saúde mental como um todo. Então, acompanhante terapêutico é uma modalidade de intervenção, o acompanhamento terapêutico que ocorre fora do ambiente tradicional do consultório. A gente tem a possibilidade do acompanhamento terapêutico acontecer na clínica, acontecer no domicílio, acontecer na escola. Mas, comumente, a gente vê na escola, porque hoje já se torna uma prática mais difundida e porque esses outros profissionais, essas outras pessoas que muitas vezes não são da área da saúde mental, acabam tendo contato por conta do ambiente escolar. Mas o acompanhamento terapêutico pode acontecer nessas 3 instâncias: na clínica, né, no cotidiano e na escola. E vão se ampliando possibilidades de atuação do acompanhante terapêutico. É interessante pensar que o acompanhante terapêutico ele não substitui o outro profissional, ele não substitui o psicólogo, ele não substitui o psiquiatra, ele não substitui o neuro, não substitui o pediatra. Ele vai agregar valor no tratamento, ampliando o tempo e as formas de intervenção. Então, se a gente pensar, por exemplo, que é indicado que uma criança com TEA tenha pelo menos 15 horas de tratamento, né, de acompanhamento, de intervenção durante uma semana, isso não vai ser alcançado com um atendimento psicoterápico ou com uma questão psiquiátrica.
Com auxílio do acompanhamento terapêutico, a gente consegue ampliar esse tempo, né? Tendo essa criança ou esse adolescente com 15 horas, né, de acompanhamento, chegando até, né, 24 horas semanais ou mais tempo. Então, o que nós temos aí é uma potencialização das intervenções. E como já foi dito, quanto mais precoce essas intervenções, melhor. Então, a gente não tem um acompanhante terapêutico substituindo nenhuma outra profissão, muito pelo contrário. Tem aí auxiliando, complementando. A gente sempre tem que pensar num trabalho, né, de uma equipe multiprofissional, quando a gente fala com sujeitos, né, pessoas com TEA, com espectro autista. Então, ocorre essa intervenção do acompanhamento terapêutico ocorre fora do ambiente tradicional do consultório ou de uma maneira diferenciada da do consultório, da psicoterapia, buscando promover a inserção e a participação do indivíduo em diferentes contextos da sua vida. É um profissional que atua de forma integrada, como eu falei, com a equipe de saúde mental, oferecendo suporte e acompanhamento a pessoas que enfrentam desafios emocionais, psicológicos e psiquiátricos. Ou seja, o acompanhamento terapêutico ele não é só para o sujeito com TEA, mas com as pessoas que precisam desse acompanhamento potencializado, intensificado. Então, olha a área de atuação desse profissional, vamos dizer assim. Qual a formação? Geralmente, a formação do acompanhante terapêutico é na área da educação ou da saúde, ou pode ser uma área com afinidade, né, nessa atuação. Então, pode ter formação em psicologia, serviço social, enfermagem, né, educação física, pedagogia, como foi colocado aqui. O essencial é que esse profissional, além dessa formação inicial, tenha, sim, uma complementação dentro do trabalho e da atuação do acompanhamento terapêutico, juntando com habilidades de empatia, paciência, compreensão, além de um bom entendimento das questões de saúde mental, porque ele não vai apenas acompanhar, a gente vai ver ao longo da fala que muitas vezes ele vai auxiliar, né, intensificando a comunicação, ele vai servir de espelho como um modelo, um exemplo para esse sujeito que ele está acompanhando, ele vai ser uma ponte de comunicação, então ele precisa de habilidades específicas para essa função, que é uma função extremamente importante nessa potencialização que nós falávamos. Então, quais são as funções de um acompanhante terapêutico como um todo, né? Aí, volto a dizer, inicialmente não só falando do TEA. Então, o AT, como é conhecido, ele é um suporte constante. Ele acompanha o cliente em diversas atividades do dia. Isso ele pode acompanhar um cliente no supermercado para fazer compras, ou um paciente, como vocês queiram chamar, para fazer compras, né? Ele pode ir no shopping, ele vai auxiliar esse sujeito nesta vivência cotidiana. Falando especificamente do TEA, como a professora Patrícia colocou na primeira fala, o TEA ele tem uma questão comunicacional e relacional específica, né, que tem certa debilidade. Logo, o acompanhamento do AT é fundamental nisso, nessa socialização e nessa comunicação, criando e possibilitando assim um repertório de estratégias para esses. Outra função, observação e relato, né? Observação deste comportamento, como a professora Renaílma colocou anteriormente, né? A gente tem um espectro autista que vai trazer diversas possibilidades de comportamento, né? É um espectro, diversas possibilidades aí. Então, a observação do comportamento desse sujeito no espectro autista ou em outra questão, para observar as peculiaridades, o estado emocional desse sujeito, as formas de feedback, as melhores intervenções, pode ser também uma função do acompanhante terapêutico. Essa observação, porque a partir da observação desse comportamento, pode-se traçar um plano de intervenção mais eficaz para esse sujeito. Então, se eu atuo com um sujeito com a síndrome de Down, com TEA,
ou com um transtorno outro específico, se eu conheço, observo esse comportamento, entendo as necessidades, quais os pontos de competência, quais os pontos que podem ser avançados, eu, como acompanhante terapêutico, junto com a equipe multiprofissional, vou traçar um plano de intervenção específico para aquele sujeito. Porque esse é o grande desafio da inclusão, eu acredito. Não sei se vocês concordam. É a especificidade de cada caso. Não dá para ter uma receita pronta, porque cada caso vai ser muito específico, mesmo dentro do mesmo transtorno, não é? Logo, o acompanhante terapêutico ele vai ter essa função também de observar e relatar como é este comportamento. Integração desse sujeito, desse cliente, desse paciente na sociedade, estimulando a participação em atividades sociais e promovendo o desenvolvimento de habilidades sociais também. E nisso é importante um cuidado, né? O acompanhante terapêutico ele não vai substituir ou atuar por aquele sujeito, ele vai integrar aquele sujeito. Então, ele tem que ter uma habilidade que é muito interessante, que é essa habilidade de não ser o protagonista é este cliente, esse paciente, ele vai estar ali auxiliando como um coadjuvante, permitindo que esse tenha segurança para atuar. Então, é um cuidado, uma delicadeza de atuação muito importante para o AT. Implementação de estratégias terapêuticas. Então, se traça um plano de intervenção com esses outros profissionais que foram citados aqui, com o neuro, o pediatra, né, o médico, e junto com essa equipe vai se implementar esse plano, vendo as melhores estratégias, né, e funções terapêuticas e intervenções terapêuticas para aquele sujeito. No caso, a gente está trabalhando aqui com o ABA, né? Então, observando esse sujeito para se implementar as melhores técnicas e intervenções dessa abordagem terapêutica. Então, essa é a função como um todo desse profissional. Observem que é uma atuação que pode, como eu disse, ser colocada diante por qualquer profissional da área de educação e saúde, ou uma área afim, mas que a gente tem habilidades específicas. Então, a importância desse acompanhamento terapêutico é a possibilidade de individualização do tratamento, que um bom acompanhamento terapêutico, junto com a equipe multiprofissional, vai traçar, né, as melhores estratégias para esse cliente, esse paciente, promover a autonomia. E aí, aquilo que a gente falava, né? Para promover a autonomia, você não vai ser o protagonista, você vai ser o coadjuvante ali, oferecendo autonomia, encorajando, né? Positivando a competência desse sujeito. E é interessante o que Montelame coloca, principalmente em questões do autismo, que ele diz assim, essa transferência, né? de vínculos, a transferência e contra-transferência que acontece muitas vezes entre o paciente, o cliente e o acompanhante terapêutico, ela pode ser riquíssima nisso que é a transferência da confiança, promovendo essa autonomia para esse sujeito. Prevenção de crises, né? O acompanhamento contínuo pode contribuir para a previsão de crises, porque o AT ele vai começar a identificar, junto com a equipe, sinais precoces, né? Variáveis que podem levar a uma crise, variáveis de proteção também para que a crise não aconteça, e aí ele pode preparar esse contexto e essa realidade para o sujeito. Outro dia eu li um material interessante sobre a temática, em que o Mantei discutia onde é o contexto mais, né, mais tranquilo, no contexto do domicílio para atuar, é em casa, é atuar na clínica, é atuar no cotidiano dentro de casa, atuar na escola. E ela trazia o depoimento que, dos diversos contextos, os contextos de menor controle são os mais complicados. Em casa e na clínica, você tem um controle maior